Oi, meus amores, tudo bom? Vamos dar a sequência aqui à nossa segunda aula de microbiologia, tá? Para essa aula, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 23 para vocês poderem estar acompanhando aqui a aula, tá bom? Eu vou estar diminuindo aqui a minha tela para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje. Lá na página 23, nós vamos começar a falar sobre os seres vivos, tá? Do que é constituído esses seres vivos, quais as funções, tá, para a natureza, o que eles possuem, tá, e como que eles são formados. Os seres vivos são constituídos de unidades microscópicas chamadas de células, que formam em conjunto estruturas organizadas. Então, todos os seres vivos, eles são formados por célula, tá? Na constituição do ser vivo, precisa haver presença de células, tá? Tanto é que a gente fala que para ser um ser vivo, ser considerado um ser vivo, precisa ser formado de célula. Tanto é que existe a teoria celular, né? Que todos os seres vivos são formados por célula. As células são compostas de núcleo e citoplasma. Quando o núcleo celular é circundado por uma membrana nuclear ou carioteca, os organismos que possuem são chamados de eucariotos. E os que não possuem células com carioteca são procariotos, a exemplo das bactérias. Então, existem dois tipos de seres vivos, tá? Os seres vivos com células procariontes e os seres vivos com células eucariontes. O que vai diferenciar esses organismos, tá? Esse tipo de células? Que na procarionte não vai haver essa membrana que vai envolver o núcleo, tá? Diferente da eucarionte. Na eucarionte é uma célula mais complexa, onde vai ter organelas, e nessa célula eucarionte, o núcleo dessa célula ele vai estar envolto de uma membrana. O que significa envolto? Como se ele tivesse guardado, né? Como se ele tivesse coberto por uma membrana. Essa membrana é chamada de carioteca, ou também é conhecida como envoltório nuclear. Baseado na maneira pela qual os organismos obtêm alimento, esse cientista aqui, chamado Robert Whittaker, classificou os organismos vivos em 5 reinos, tá? O reino Monera, o reino Protista, o reino Plantae, reino Animalia e o reino Fungi. Os micro-organismos, eles vão pertencer somente a 3 reinos, que é o que nós vamos estudar, tá? Que são as bactérias, que elas vão estar dentro do reino Monera, os protozoários e águas microscópicas, que são os do reino protista, ou também conhecido como protoctista, e os fungos microscópicos, como leveduras e bolores, que vão pertencer ao reino fungi. Então, nós vamos estar estudando 3 tipos de reino, tá? Que é o reino Monera, o reino protista e o reino fungi. Por quê, professora? Porque os micro-organismos só pertencem a esses 3 tipos de reinos. Então, é por isso que nós vamos estar estudando somente eles, tá? A célula. Vamos estar conhecendo um pouco de célula. Vocês que já estão nessa disciplina de microbiologia, vocês já devem ter passado por outra disciplina, como a biologia celular, tá? E tá sabendo mais ou menos o que é célula, tá? Vocês lembram do que é célula? Todo mundo que estudou lá no ensino médio, ensino fundamental, né? O professor de biologia fala bastante sobre células. E aqui, gente, nessa disciplina não seria diferente, porque vocês precisam estar estudando a composição desses micro-organismos, tá? Do que eles são formados. Vamos lá. A célula ela é uma estrutura típica, microscópica, comum a todos os seres vivos. Com o avanço da microscopia eletrônica na década de 40, foi possível a visualização de muitas estruturas das células que seria impossível no microscópio óptico. Então, assim, com o avanço, tá, da tecnologia naquela época, tá, com o avanço, com a invenção do microscópio, começaram a se estudar sobre essas pequenas estruturas, tá, que eram compostas, que eram formadas nos seres vivos, que eram constituídos dos seres vivos. E aí que se descobriram as células. Então, com o avanço aí dessa microscopia é que começaram a estudar, a fazer mais estudos sobre células, tá? Todas as células que se compõem de 2 regiões internas principais, conhecidas como núcleo e citoplasma. O núcleo, que é circundado pelo citoplasma, contém todas as informações genéticas do organismo,
sendo responsável pela hereditariedade, tá? Então, assim, o que vai haver no núcleo, gente? Simplesmente o material genético da célula, tá? Nele é que vai conter aí todo o material genético de uma célula. Já o citoplasma é a sede primária dos processos de síntese e o centro das atividades funcionais em geral. No citoplasma é onde vai conter todas as organelas de uma célula, tá? Ele é composto basicamente de 80% de água, como se fosse mesmo uma geleia, um gel, que você sente assim aquela coisa gelatinosa. Então, o citoplasma é como se fosse isso da célula. É onde vai estar aderida todas as organelas de uma célula. Em algumas células, o núcleo é circundado por uma membrana, denominada de membrana nuclear eucarioteca, como eu já havia falado. Compreende o grupo das eucarióticas. Os protozoários, os fungos, a maior parte das águas. Estas células se assemelham dos animais e plantas. Em contraste, as bactérias e o pequeno grupo de algas azuis verdes se caracterizam por células menores procarióticas, por não apresentarem membrana nuclear, tá? Então, nos únicos seres procariotos vai ser quem? As bactérias e algumas algas verdes, tá bom? Nas plantas e micro-organismos, a parede celular é a única estrutura limitante. Seu único papel parece ser o de proteção contra injúrias mecânicas e impedem principalmente a ruptura osmótica quando a célula é colocada em ambiente com alto teor de água. Então, aqui, ó, eu tenho uma estrutura de uma célula eucarionte, tá? Uma célula mais complexa, tá? As células eucariontes são células mais complexas, elas vieram depois das células procariontes, tá? Vamos ver aqui algumas estruturas dessa célula eucarionte. Nós vamos ter a membrana celular, ó, que é essa estrutura aqui. Na membrana celular, ela serve como permeabilidade seletiva, ela que vai estar controlando o que entra e o que sai dentro dessa célula. Aqui temos o núcleo, tá? Onde vai conter aqui todo o material genético dessa célula. Nós temos também as mitocôndrias, que vai ser responsável pela respiração celular. Temos o citoplasma aqui, ó, como eu falei, tá? Vai ser toda essa parte aqui em azul, onde vai estar aderida essas organelas. Temos o complexo de Golgi, que ele vai secretar, tá? Ele vai servir como secretar as proteínas. Temos o lisossomos, que vai servir como digestão celular. E os ribossomos, que vai servir como produção de proteína, tá? Então, aqui, ó, é uma estrutura, tá? Esquemática de uma célula eucarionte. Vamos ver aqui a classificação dos 5 reinos. A classificação dos organismos mais recente, proposta por Robert em 1969, foi baseada a partir da maneira pela qual os organismos obtêm nutrientes da sua alimentação. Então, como que ele dividiu esses 5 reinos, né? Como que ele dividiu esses seres vivos? A partir, gente, da sua alimentação, tá? Nesses 3 tipos aqui, ó, de fotossíntese, absorção e ingestão. Fotossíntese, processo pelo qual a luz fornece energia para converter o dióxido de carbono em água e açúcares. A absorção, né? Então, assim, existem 3 tipos, vai existir, como que ele conseguiu classificar aí? Que ele viu que diferentes tipos de organismos se alimentavam diferente, né? Eles obtinham energia de forma diferente. Fotossíntese, através da maioria dos seres do reino plantae, tá? A absorção, que é a captação de nutrientes químicos dissolvidos em água. E ingestão, entrada de partículas de alimentos não dissolvidos. Então, um exemplo de organismo que se alimenta através da fotossíntese, do reino plantae, né? A absorção, captação de nutrientes químicos dissolvidos na água. Um exemplo pode ser também um micro-organismo como bactéria, né? Ou algas também. E a ingestão, que é a entrada de partículas de alimentos dissolvidos, né? E já são organismos maiores, tá? Seres vivos maiores. Nesse esquema de classificação, os procariotos, que normalmente obtêm alimento por absorção, constituem o reino monero. O que são mesmo o reino monero? São os seres, são as bactérias
e algumas algas verdes. O reino protista inclui os micro-organismos eucariotos unicelulares, que representam os três tipos nutricionais, que são as algas, que são fotossintéticas, tá? Que elas realizam fotossíntese, os protozoários, que podem ingerir seu alimento, e os fungos limosos somente absorvem os nutrientes, tá? Então aí a gente já consegue ver aí como que aconteceu essa separação desses organismos, né, desses seres, desses reinos. Os organismos eucariotos superiores são colocados no reino Plantae, plantas verdes fotossintéticas e algas superiores. O Animalia são animais que ingerem alimentos e o Fungo, animais que têm a parede celular, mas não apresentam o pigmento clorofila encontrado em outras plantas para promover a fotossíntese. Portanto, eles absorvem os nutrientes. Como pode-se observar os micro-organismos pertencentes a esses três tipos de reino? É que foi o mesmo exemplo que eu citei aqui em cima, tá? Nós temos os organismos fotossintéticos, tá? Que obtêm alimento através da fotossíntese, por absorção, tá? Que é a captura de alimentos, por a captação de nutrientes químicos, né? Pode ser dissolvido na água, e através de ingestão, né? Que são partículas maiores de alimentos, tá? Que esses seres vivos vão estar ingerindo. As principais características dos grupos de micro-organismos. Temos os protozoários, nós vamos estar estudando cada um individualmente, tá, nas próximas aulas. Eles são micro-organismos eucariotos e unicelulares. Unicelular significa dizer o quê, gente? Que possui uma única célula, certo? Como os animais ingerem partículas alimentares, não apresentam parede celular rígida e não contêm clorofila. Movem-se através de cílios, flagelos ou pseudópodes, tá? Que são esse aqui, ó. Flagelo, gente, essa estruturazinha aqui, ó, tá? Que parecem pés, né? Eles usam esses flagelos ou cílios, tá? Ou pseudópodes, que são falsos pés, para poder estar aí se movimentando. Eles são estudados na ciência da parasitologia, né? Que vai ser estudos parasitas. Eles também são muito estudados na questão de doenças, tá? Nas patologias também. Eles são amplamente distribuídos na natureza, principalmente em ambientes aquáticos. Muitos são nocivos ao homem, como a ameba e a giardia. Temos as algas também. Elas, sim, são semelhantes às plantas, tá? Por possuírem clorofila. Qual é a função da clorofila? A clorofila, gente, ela que vai dar a pigmentação verde, tá? Para as plantas. Cadê? Que participa do processo de fotossíntese e apresenta uma parede celular rígida. São eucariotos e podem ser unicelulares ou multicelulares, como vários métodos de comprimento. Elas podem ser nocivas, né? Pois elas produzem o que? Toxinas, obstruem caixas d'água ou crescem em piscinas. Entretanto, algumas espécies são usadas na indústria de alimentos, farmacêuticos, cosméticos e para uso em laboratório. As algas, elas não são estudadas na microbiologia de alimentos, tá? Nós vamos estar estudando cada uma depois separadamente com mais detalhes, tá? Então aqui eu tô fazendo só mesmo um resumo para vocês. Os fungos também, eles podem ser unicelulares, mas eles também podem ter o que? Várias células, né? Eles são considerados também multicelulares. Eles são, sim, seres eucariotos, né? Que possuem células eucariontes e possuem parede celular rígida. Os fungos não ingerem alimentos e obtêm os nutrientes do ambiente através da absorção, como eu já falei lá no início. Temos também as bactérias, tá? Que são seres o quê? Procariotos, são seres simples, seres fáceis para a gente estar estudando. Elas carecem de membrana nuclear e outras estruturas celulares organizadas observadas em eucariotos. Nas bactérias, nós não vamos ter na sua composição organelas. A única organela que nós vamos ter é o ribossomo, tá? Qual é a função do ribossomo? O ribossomo, ele vai produzir proteína para as células, tá? Então, as bactérias, elas são seres procariontes, sabe? Porque elas possuem células procariontes. São os únicos seres que possuem células procariontes, tá? Lembrando que procariontes são aquelas células que não vai ter o núcleo envolto de uma membrana chamada de carioteca. E por último, os vírus, tá?
Eles representam o limite entre as formas vivas e as sem vida. Não são células como as descritas anteriormente. Contém somente um tipo de ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, mas também tem vírus que possuem os dois, viu? Inclusive, novos estudos já falam que tem vírus que podem ter tanto DNA como RNA. Gente, os vírus, eles são considerados seres acelulares, tá? Eles não possuem células, eles precisam de uma célula para poder estar realizando ali todas as suas funções, tá? Como alimentação e reprodução, para desenvolver o seu ciclo de vida. Tanto é que algumas literaturas, alguns autores até falam que os vírus, eles não são considerados seres vivos, mas já outros autores falam que são sim considerados seres vivos, porque ele tem DNA ou RNA na sua composição. Devido à ausência de componentes celulares necessários para o metabolismo e reprodução independente, o vírus pode multiplicar-se somente dentro de células vivas. Por isso, não são considerados seres vivos e não possuem vida própria. Os vírus, ele tem essa capacidade, né, de se multiplicar rapidamente quando ele encontra uma célula, né? Quando ele encontra uma célula viva, né, ele vai lá, coloca esse seu material genético dentro da célula, ou rouba, né, o seu o material genético da célula, e toma conta ali dessa célula. Então, é somente assim que ele vai poder estar desempenhando a sua função, tá? A sua função nos organismos, tá bom? Acho que por hoje é só. Deixa eu aumentar aqui a minha tela de novo. Então tá. Viu, gente? Essa foi mais uma aula de microbiologia, tá? Lembre de vocês estarem pegando a apostila, estudando. Vocês podem também estar pesquisando no Google, assistindo também outros tipos de videoaulas, porque eu sei que realmente é muito difícil, né? Vocês aprenderem aqui assistindo pela tela do computador ou até mesmo pela tela do celular. Mas vocês podem estar aí procurando outros meios, tá? Para ajudar aí nesse momento difícil de aprendizado de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!